Hoje nós vamos estudar os capítulos 38 e 39 de Jó. E olha, tem sido tão forte, né, esse livro, a gente tem tirado tanta coisa importante para a nossa vida. E hoje nós vamos ver a resposta de Deus para Jó. Estou mesmo querendo saber. Vamos pedir a direção? Meu Deus e Pai, eu apresento diante do Senhor essa meditação sobre a Tua Palavra e todo o ensinamento daqui possamos pôr em prática. Por isso eu peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então, Jó 38:1 diz: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, o comentário diz assim: Deus responde Jó de um redemoinho. A destruição da família e dos bens de Jó havia começado em um temporal e por meio de outro viria a sua restauração. A palavra redemoinho denota que houve uma forte tempestade acompanhada por ventos. Assim, finalmente, o silêncio divino foi quebrado e o Todo-Poderoso se manifestou a Jó, como ele tanto desejava. Com isso, entendemos que o céu azul e reluzente simboliza uma vida tranquila, mas nessas condições, a maioria das pessoas não consegue ouvir o Altíssimo. As tormentas da vida provocam choro, mas desvendam os segredos do coração do homem para si mesmo. Além disso, trazem para a superfície sentimentos camuflados que futuramente podem comprometer a salvação. Então, Deus termina não falando conosco nos tempos bons, mas Ele usa os momentos difíceis, de tempestades difíceis, para falar conosco, como Deus agora está falando com Jó. O 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O comentário do bispo diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus repreende Jó por ter se excedido em seus comentários. Ele se sente envergonhado por sua ignorância e por ter questionado tanto e de forma equivocada. Do mesmo modo, quantas vezes falamos sobre o que não entendemos e por isso pecamos? Quem é a criatura para criticar ou lançar dúvidas sobre os desígnios do Criador? O Altíssimo não havia agido com maldade ao deixar aquele sofrimento acontecer a Jó, mas com amor, pois aconteceu a ele oportunidades para crescer na fé. De fato, né? Quando você está passando pela luta, não é nada bom, não. Mas depois, quando você olha para trás, você tira várias lições daquilo, você se torna uma melhor pessoa. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. O comentário do bispo diz: onde estavas tu? Durante seu sofrimento, Jó fez alguns questionamentos sobre as ações divinas, mas não teve nenhuma de suas perguntas respondidas quanto ao Todo-Poderoso lhe apareceu. Ao contrário, o Altíssimo fez a Jó dezenas de questionamentos que o fizeram ficar calado. Assim, o desejo de Jó em falar com Deus para defender a própria justiça foi reprimido, pois como exporia a sua causa depois de ouvir tudo o que o Senhor falava? A vontade de Jó em ter uma audiência com o Altíssimo será realizada um dia, com todos os homens, quando cada um terá que comparecer ao tribunal do Todo-Poderoso. E frente a frente com ele, responderá suas perguntas. Está em Apocalipse 20, 11 até o 12. Neste momento, todas as obras daqueles que são considerados grandes ou pequenos neste mundo serão expostas. Então, todos nós aguardamos esse dia, né, em que vamos comparecer diante do trono. Os filhos serão encaminhados à direita do Deus Pai e entrarão no gozo do seu Senhor. Porém, aqueles que pensavam que tinham agradado a Deus, eles vão ser lançados fora. Então, nós temos que ter cuidado hoje com aquilo que nós fazemos. O 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes?
Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. O comentário do bispo diz: se é que o sabes. O Altíssimo desafia Jó a responder ao seu questionamento, mas ele mostrou sua ignorância por não saber o que dizer. Ao falar sobre as medidas da terra, o Senhor se revela como o exímio construtor que estende o seu cordel para medi-la e assentar a pedra de esquina para fundamentá-la. As estrelas da alva e os filhos de Deus, que neste caso são os anjos, contaram e regozijaram com a criação divina. Nós começamos a notar que Jó era justo, sim, nas muitas coisas, né? Mas ele se auto-justificava, né? Ele tinha um certo orgulho pelo que ele fazia. Então, o diabo, ele teve livre acesso ou permissão para atuar na vida de Jó, teve licença, né? Vamos usar esse termo, licença, porque Jó dava uma certa brecha para o diabo. Lembra que tudo que ele temeu sobreveio, e depois naquele período, né, tirando o que os amigos falavam, os amigos, coitados, não sabiam o que diziam. Mas agora Deus está mostrando, olha, você se achava muito orgulhoso. Esse orgulho foi quebrantado agora em tudo que aconteceu. Então, aquele Jó de antes já não vai mais existir. Agora é um novo Jó, né? Aí o comentário do 8 ao 41 do bispo diz assim, ó, perguntas sem respostas. O soberano não precisava, mas mostrou com a sua grandiosidade e complexidade da sua criação que Jó não saberia responder aos seus questionamentos. Com perguntas simples, mais incisivas, Deus mostrou a Jó o quanto era insensato querer argumentar com ele. Afinal, Todo-Poderoso, como legislador do universo, criou leis fixas, como a da gravidade, por exemplo, determinando como a criação funcionaria de forma perfeita e natural. Ínfimo diante do Altíssimo, de conhecimento limitado, o ser humano não consegue entender os propósitos divinos e nem sequer a sua maneira de trabalhar. Para chegar até ele e alcançar os seus favores, a fé não é opcional, mas fundamental. Então vamos seguir para o 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este o rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Onde deste os teus dias, desde ordem à madrugada, ou mostrastes à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob o selo e se pusesse como vestidos. E dos ímpios se desvia a sua luz e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar? Ou passaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-nos saber, se sabes tu isto. Onde está o caminho, onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Quer dizer, Deus tem coisas que Ele não revelou, o ser humano ainda não encontrou, mas está preparado para o dia da angústia, quer dizer, lá no Apocalipse, né? O final dos tempos. No 24.
Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu a sua inundação, um leito, e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto, em que não há homem? Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo da pedra as águas se endurecem, a superfície do abismo se congela? Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis de Orion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubras? Ou mandarás aos rios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apega os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis, estão à espreita nas covas. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? E agora no 39, Deus continua chamando a atenção de Jó com força. Eu vou começar pelo comentário do versículo 1, que diz assim: a voz de Deus silenciou Jó. Sabes tu o tempo? A cada pergunta do Todo-Poderoso, Jó via que não conseguiria encontrar argumentos para responder. Os pensamentos de que havia sido desamparado, que antes apavoravam sua alma, caíram por terra, pois Deus lhe provou que está presente e sabe de tudo o que acontece, até com um pequeno animal em gestação. O argumento do Altíssimo foi reforçado também pelo Senhor Jesus, quando revelou o zelo constante de Deus pelos seus filhos. Está lá em Mateus 6, 25 a 34 e Lucas 12, 7. Quantas pessoas têm se sentido fracas por viverem uma fé baseada em sentimentos? Precisam sentir isso ou aquilo para crerem que suas orações serão respondidas. A fé genuína, porém, ignora os sentimentos e toma toda a Escritura Sagrada como verdade. Por isso produz os resultados esperados. E nessa batalha espiritual que nós travamos contra o inferno, por que o inferno tem prevalecido? Porque o inferno se detém da dúvida, um sentimento. E esse sentimento nos faz observar e olhar para o que está acontecendo à nossa volta, não nos deixa enxergar o que a palavra de Deus diz. Quando você desconsidera totalmente o que está à sua volta, então você tem a oportunidade de olhar o que está na palavra de Deus. E a fé é isso, a fé é uma certeza do que você está esperando, é a convicção de fatos que você não está vendo, mas você crê, vai acontecer. E a palavra de Deus irá se cumprir. Vamos começar no 1? Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos errijam, crescem com trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto,
e anda buscando tudo o que está verde? Ou querer-te-á servir o boi selvagem? Ou ficará no teu curral? Ou com corda amarrarás no arado ao boi selvagem? Ou escavarás ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás o seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua ira? Avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus. Em vão é o seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço com crinas, ou espantá-lo-ás como um gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das tuas ventas. Escava a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados, ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem as aljavas, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se, indignando-se, serve a terra, e não faz caso do som da trombeta. Ao soar das trombetas diz, eia, e cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitães, e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, e estende as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia ao seu mandado, e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares escuros. Dali descobre a presa. Seus olhos o avistam de longe, e os seus filhos chupam sangue. E onde há mortos, ali está ela. Comentário final do bispo diz, os animais. O Todo-Poderoso discorre seu conhecimento pelo mundo animal para desafiar a inteligência de Jó. Ele usa algumas espécies, como as cabras montesas, o jumento montês, o boi selvagem e o avestruz, para demonstrar a sua sabedoria e a sua soberania na criação deles. O Altíssimo fez cada espécie com características peculiares e os dotou de um instinto tão apurado que dispensa qualquer forma de ensino por parte do ser humano. Então, a partir de amanhã, nós vamos continuar ainda estudando a resposta de Deus para Jó. E olha, Deus não facilitou para ele não. Mostrando, tentando ajudá-lo e fazer ver que por mais razões que ele tivesse, ou pudesse apresentar diante do tribunal de Deus, era insuficiente. Assim somos nós. Por mais que nós nos achamos muito justos, diante do tribunal de Deus, somos injustos. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa que disse o seguinte, que enquanto ele se comparava aos outros seres humanos, então ele se achava justo, ele não se achava um pecador. No dia em que ele ouviu uma pregação e o pastor falou assim, se você tem que se comparar com alguém, se compare com Deus, olhe para ele. E no dia em que ele parou para olhar para Deus, ele entendeu que ele era um pecador tremendo. E foi ali que Deus pôde abrir os olhos dele e mostrar o quão pecador e dependente que ele é da graça de Deus. Ali ele se arrependeu, ali ele recebeu o perdão de Deus, ali ele recebeu a salvação. Hoje é homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas primeiro ele teve que descer. É como o Zaqueu, ele foi subir ao alto daquela árvore para poder ver Jesus passar. Mas Jesus falou, desce depressa. Ele teve que descer para poder ver a glória de Deus, para poder ver Jesus entrando na sua casa. Aí eu pergunto, e você? Precisa descer da onde para poder ver Jesus? De um orgulho? Abandonar uma mágoa? Abandonar amizades que têm te feito mal? Abandonar um vício?
deixar determinada coisa, que isso aí está te afastando de Deus, porque instintivamente, na sua cabeça, você sabe o que você está fazendo de errado. Talvez você possa não ter força para deixar de fazer. Mas eu garanto que se você buscar isso em Deus, essa força em Deus, Ele vai te dar para você vencer, tá bom? Agora, manda esse vídeo para alguém, dá o seu gosto, faz seu comentário, tá bom? Fique bem, Deus abençoe você.